Oi, gente, estamos de volta com mais História Podcast. Hoje o nosso terceiro episódio. Vamos falar de música, história e, obviamente, Itaperuna e Noroeste Fluminense. Hoje com um convidado muito especial, maestro André Codesso. Obrigado. Né, que vem aqui nos prestigiar no nosso terceiro episódio. E eu quero, André, aqui agradecer os telespectadores que têm deixado mensagens muito interessantes no nosso canal, bacana, sugerindo pautas e a música que está entre elas. E quero pedir que realmente as pessoas deixem lá a sugestão de pauta para o nosso conteúdo aqui do Mais História. Quem ainda não nos segue, pode seguir lá no Mais História Podcast. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e também no Apple Podcast. E além do nosso Instagram, Mais História Pod. Legal, vou seguir lá também. Mas é um prazer ter aqui, André. Falar do seu nome é uma alegria, todo mundo fica bem satisfeito com a sua trajetória e com tudo que você faz e continua fazendo pelo nome de Itaperuna, ligado aí à música. E eu já começo para te passar a palavra. André Codesso tem aí uma família que já tem uma trajetória na música, mas quem é o André Codesso e como que a música vai entrar na sua vida profissionalmente? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, Anísio, também dar boa tarde, boa noite ou bom dia aos ouvintes, e também espectadores, seja onde, quando, como eles estiverem. E dizer assim que essa é uma iniciativa incrível, Assim, eu estava pensando esses dias sobre isso, Sobre como é necessário, esse resgate da história e da memória cultural de Itaperuna, porque Itaperuna tem memória para ser resgatada, Então, assim, meus parabéns pela sua iniciativa, eu desejo sucesso, vida longa e, como eu digo, os melhores sons para vocês. E que sejam muitos sons, Que sejam muitos. E essa iniciativa, André, realmente aí completando sua fala, é esse o nosso desejo. Levar para pessoas que têm Itaperuna no coração, muitos itaperunenses que estão fora, que podem nos assistir no mundo inteiro. Sim, muito legal isso. E realmente manter aqui nessas plataformas, o registro dessa conversa nossa, que talvez daqui a anos as pessoas vão olhar e falar, olha, o André, o Anísio, conversando sobre isso e aquilo. Pois é, e fica registrado, Fica. Bom, mas você perguntou, quem é o André e tal. Bom, eu venho de uma família de músicos. Hoje eu tenho 41 anos, mas comecei a estudar música com a minha mãe, através da minha mãe, aos 5, 6, 7 anos. Eu, as minhas irmãs, meus primos, todos nós fomos envolvidos assim com esse estudo musical desde muito cedo, Bom, a gente antigamente existia aqui em Itaperuna o Conservatório Brasileiro de Música, que se representava na cidade a partir de um convênio. Existia aqui a escola Amado Cerqueira, Certo. Aqui, e a escola Santa Cecília, que eram 2 escolas de música que tinham em Itaperuna. Então, eram 2 escolas que convergiam para a Confederação Brasileira de Música, é isso? Não. O Conservatório Brasileiro, que é uma instituição, ele tinha convênio com a Santa Cecília. Entendi. E aí as pessoas chamavam a Santa Cecília de conservatório, mas é a Escola de Música Santa Cecília, que, por sinal, é a padroeira dos músicos, E tinha essa outra escola. Com o tempo, só a escola Santa Cecília continuou os seus trabalhos. E aí eu comecei ali. Então, naquela época, as pessoas estudavam paralelamente ao colégio, à escola. Então, você estava, por exemplo, na 5ª série antiga, hoje 6º ano, você também estava na música lá no 6º ano. Então, daí, quando você se formava no nível de 2º grau, você se formava também como técnico em música. Poxa, como isso faz falta, Hoje nós estamos aí discutindo novo ensino médio e não tem muito Exatamente. A pauta musical em questão. Esse é um problema, A gente lá, sou professor no IFE e a gente discute essa questão do ensino da música, Como a lei ainda ela não é clara em algumas coisas, porque não torna a música obrigatória. Ela torna um componente de uma disciplina que é artes, que
pode ter outras coisas ou não, e aí existe um problema com a formação, enfim, mas esse é um outro papo. É. Mas, então daí eu estudei, né? Depois disso, minha família toda chegou até esse ponto, assim, né? De fazer o curso técnico. Só que eu queria mais, então eu fui fazer a graduação em composição, fui embora, fui para o Rio. Depois da graduação eu fiz também um pouco, metade do curso, né? Da graduação em regência, completei em composição, fiz também música sacra, voltei, depois fiz o mestrado lá na FRJ, e aí depois fui para o doutorado, também no FRJ. Aí nesse tempo do doutorado tentei uma bolsa, né? Ganhei uma bolsa Fulbright, que é uma associação americana que dá bolsas a países assim, mais pobres, né? Menos desenvolvidos. Então, fiquei um ano fazendo lá o sanduíche, né? Doutorado de sanduíche, e voltei e defendi em 2019. Então, você ficou um ano nos Estados Unidos, se aprimorando no doutoramento com música. Na Louisiana State University. Nossa, que interessante. E André, o que você estudou, ou o que você levou de proposta para o doutorado lá nos Estados Unidos? Porque eles são bastante rigorosos com essa seleção, né, de candidatos. São muito rigorosos, são muito rigorosos. Bom, a minha pesquisa, Anísio, ela... eu tenho uma pergunta, né, assim, sobre o que é o tempo e o espaço em música. Então, eu tenho uma proposta matemática que, assim, a partir de certas ferramentas que eu criei, eu consigo observar a música a partir de outro gráfico que não seja a partitura. Opa, isso aí já vai para física quântica até, né? É mecânica, só que é mecânica clássica, mas a ideia é de trazer para a música isso. Só que isso parte de um princípio filosófico, né, do que é o tempo. Então, enfim, é uma longa história, mas tem uma ideia muito bem estabelecida, e eu pego essa ideia, trago um pouco para a nossa realidade e dou a minha contribuição, e a partir dela eu construo uma teoria que se chama teoria do domínio sonoro. Então, que ela, assim, entrega ao compositor ferramentas composicionais, então ensina as pessoas a comporem, e aquele que é o analista, o teórico da música, o filósofo da música, entrega a ele ferramentas para entender a música, seja pelo viés matemático ou pelo viés filosófico. E musical, acima de tudo. É musical, é musical, assim, sem perder o toque da subjetividade, né, que é natural, porque a matemática é abstrata, mas ela descreve o concreto. Sim. A música é abstrata, mas descreve o subjetivo, né? Então, esse caminho, né, essa união das duas coisas, ela é possível. É preciso ter uma certa sabedoria para não ser muito matemático demais, rigoroso, e ao mesmo tempo não ser solto demais. Toda criação é a partir de um estabelecimento de certas regras. E a linguagem musical, André, é uma linguagem matemática? Ou eu estou enganado? Não, é matemática. Então minha dificuldade está toda explicada aí, porque eu tenho uma dificuldade com matemática, e eu amo a música, consumo muito música, mas eu tenho dificuldade de aprender. Não, a música é assim, ela possui relações matemáticas profundas, mas as pessoas não dependem dessas relações para fazerem, como você ouve, sente, percebe, e você se relaciona com a música, sem entender as questões texturais e estruturais que estão ali por trás. Essa é a grande magia da arte em si. É verdade. De uma foto, de um quadro, né? De uma peça de teatro, que tem todo um planejamento também, que é do concreto, da ordem, da estrutura, né? Mas que atinge a gente dentro da subjetividade de cada um, que não é igual, que é do fenômeno da experiência, né? Pois e a minha ligação com a música, historicamente falando, eu vou sempre por esse viés. Dependendo dos instrumentos ou de como está sendo... realmente o maestro está regendo, ou como o músico está tocando, eu sei de que época é. Mas, estruturalmente, realmente não sei absolutamente nada. Isso como é interessante. Isso é incrível, né, Anísio? Como assim a música também absorve. Eu digo para os meus alunos que nunca nós podemos olhar para uma obra como intérpretes agora, né, e ver as notas. Existe algo por trás das notas. Um contexto histórico, um contexto social e um contexto, obviamente, do compositor. É uma hermenêutica expandida. É uma hermenêutica. Mas é expandida e não é também. Mas, e a música carrega isso. Aí ela acaba carregando o seu idioma, né? Então, você escuta uma obra romântica, você escuta ali o idioma romântico, né? A marca
da expressividade do homem. Em contraponto, a inibição do cérebro do homem no período barroco na música é assim. Né? Então, você consegue perceber, e já no Renascimento, que é antes, você vê a potência cerebral humana sendo colocada, né? Na música, né? Na música. E o Barroco tentando diminuir isso para evidenciar o divino, o transcendental e o divino. Enfim, a ideia do gênio, né? no romântico, a quebra disso tudo aí no século passado, no período moderno, pós-moderno também. Então, é interessante demais, né? A música é uma linguagem que é universal, né? A matemática também. Pois é. E aí eu admiro muito essa parte que você estuda e se aprofunda, que é pensar essa ligação filosofia, matemática, arte, música, né? Que está acima de tudo. E nessa questão musical, André, lá no seu doutoramento, a sua tese, então, vai construir ou mostrar essas ligações do que é tempo? Isso. A música dentro da ideia de tempo. O tempo dentro da música. O tempo dentro da música. E o que você apresenta aí no final, dando spoiler da sua tese? Já está publicada? Já está publicada no meu site. Certo. E no academia.edu, mas ainda não virou livro nem nada. Preciso fazer uma série de correções e transformar isso numa linguagem menos acadêmica, mais acessível. Né? Por favor, nós precisamos de ver essa discussão aí. Porque é uma dificuldade, né, Anísio? Você que está na academia também sabe que a gente, às vezes, escreve muito academicamente e falta essa volta, né? Porque a gente faz as coisas para a sociedade. Exatamente. Para nós, os pares, né? Ok, mas só para os pares. Depois vamos traduzir isso. A sociedade tem que consumir. Mas então você perguntou, eu vou dar só um pequeno spoiler. A ideia básica é a seguinte, de que existe um tempo... existe um físico que chama Lee Smolin. Esse físico ele é americano, mas mora no Canadá. Ele é chefe, né, do Perimeter Institute, no Canadá. E ele tem um livro que chama Time Reborn. Né? Olha... O renascimento do tempo. Então, a grande questão na física e na filosofia da ciência, que trata do tempo, é se o tempo é real ou não. Então, basicamente, ele diz o seguinte, olha, o tempo que não pode ser cronometrado, esse tempo ele existe, mas ele é subjetivo. Ele é subjetivo. Mas existe uma temporalidade que a gente consegue modelar matematicamente. E é esse tempo que nos interessa. Então, não há como modelar um tempo e entender um tempo que ultrapassa os limites da modelagem matemática. Então, ele vai dar um nome para isso, ele vai discutir, inclusive, com um filósofo brasileiro, que é o Roberto Mangabeira. Nossa, mas Roberto Mangabeira Unger é fenomenal. Isso. Eles escreveram um livro, me falhou aqui a memória no nome do livro, e o livro é fantástico. Mas já estou anotando aqui, porque eu leio muito Roberto Mangabeira Unger, mas esse aí eu não conheço. Ele escreve junto com o Lee Smolin, é de 2015 esse livro. Me falhou aqui agora o nome do livro. É um livro em inglês também. E ressalva, né, André? Eu acho que hoje, dos intelectuais vivos brasileiros, Roberto Mangabeira Unger tá numa linha da curva bem acima, né? Muito acima. Ele foi ministro nos governos Lula, lá no início, nos primeiros governos. Depois eu acho Desenvolvimento, né? Isso. E eu não sei se foi no governo Dilma, não lembro, mas ele chegou... salvo engano, foi no primeiro governo Lula. E ele discute com o Lee Smolin, só um parênteses, essa ideia da evolução, porque essa ideia da evolução está ligada à questão da seta do tempo, da segunda lei da termodinâmica e tal. E ele discute com o Smolin isso no âmbito da biologia. Então, é lindo. Olha bem. O que eles constroem. É super complexo, mas é lindo. Assim. O livro do Smolin é mais para o público. É um cientista que sai desse universo. Mas, enfim, então tem esse tempo, né? E aí eu digo que o tempo da música é esse tempo que pode ser modelado. Então, se esse tempo ele é modelado, quer dizer, o tempo da partitura, o tempo musical da partitura, que é onde a gente lê, é um tempo modelável. Então, eu posso modelar esse tempo. Agora, o tempo da percepção da música, as pessoas dizem, não, ele é também da ordem do infinito. Não, mas ele é também, porque eu só não sei como modelá-lo, porque existe um limite para a consciência também. Nossa, que interessante. Uma consciência, a minha consciência não é compartilhada com a sua. Não.
Então, a percepção que eu posso ter daquele tempo musical Ela que está na partitura não pode ser medido ou modulado de uma única forma, é isso? Não, é que é o seguinte, o Bergson, né, o famoso filósofo, ele diz o seguinte, ele diz que fazer memória é fazer tempo. Então, ele é o grande opositor do Einstein, né, nesse sentido filosófico, né? Então, para ele, o tempo jamais pode ser o tempo, a existência do tempo e o tempo como entidade que pertence à existência não pode ser medido porque ele está dentro dessa questão da memória. A memória é esticada, né? O Agostinho falava isso, né? É o distentio, não sei se... Distentio. E a ideia de que a memória é um contínuo. É um contínuo, mas a minha memória é um contínuo dentro da minha experiência. Exato. A minha experiência é finita. Então, a minha ideia é que, mesmo para aplicações cognitivas, quanto aplicações composicionais, analíticas, o tempo musical ele é um tempo finito, ele é um tempo que pode ser modelado. O tempo de todas as coisas, esse é o tempo não acessível. O tempo que passa em mim e passa em você, essa é uma outra história. Mas o tempo da música, não. Então, assim, o tempo musical, né? Eu chamo isso de tempo sonoro. É basicamente isso. Aí, a partir disso, eu desenvolvo uma série de coisas lá que... Mas isso é completamente interessante, André. E aí, olha como as coisas vão convergindo no tempo e na história. O André, para estar, né, ser músico, se desenvolver como músico, passou por todas essas temporalidades. Né? E foi parar lá nos Estados Unidos para defender uma tese que já devia... estava sendo maturada em você como, né, um músico excepcional e que consegue uma bolsa de estudos lá no exterior para defender uma tese dessa envergadura, amarrando áreas tão aparentemente díspares, mas não são complementares, como você está mostrando. Mas eu queria retomar, André, dessa sua trajetória aqui em Itaperuna, levar para o nosso espectador realmente... quem é essa Itaperuna, musicalmente falando? Porque nós estamos aí no limiar do 2023, né? Estamos aí findando o ano de 2022, e não é a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Toda vez que a gente vai para a história itaperunense, nós vemos a música ali o tempo todo. Desde os primeiros grupos musicais, lá no final do século XIX, ou anterior a isso, porque os registros também podem falhar, a nossa ligação umbilical e administrativa e política com o campus, que também é um berço musical excepcional aí na segunda metade do Império Brasileiro e vai se destacar. Mas isso chega até nós, né, até os itaperunenses, chega até o Noroeste Fluminense com muita ênfase. E eu fiz aqui uma pesquisa breve, né, para conversar com você, porque a gente tem que fazer o dever de casa quando a gente está diante de uma pessoa que conhece muito a música. E eu encontrei os primeiros registros históricos falando sobre grupos musicais aqui em Itaperuna, nem falando ainda numa banda ou numa orquestra em si, que tem a ver com política. Que eram 2 grupos que foram formados ainda no governo do Floriano Peixoto, com todas as controvérsias da renúncia do Deodoro da Fonseca, ali no iniciozinho da República, pró e contra Floriano. Né? E aí eu encontrei, e aí eu cito aqui a fonte que nos ajuda muito, que é o livro da professora Dulce Diniz, O Desenvolvimento de um Município Itaperuna, do Germinar a Frutificar, né? Que foi aí produzido pelo nosso estimado Damadá, que é outra pessoa que eu quero falar aqui no podcast, né? Tem que trazer a Angelique ou alguém da família para falar para nós quem foi essa personagem tão importante a nós. E aí, acho que hoje extinta a Gráfica Damadá, né? Produziu esse livro na década de 80, e aí de autoria da professora Dulce Diniz. E ela traz esse registro de que os primeiros são de 1893. Um chamado, deixa eu pegar minha colinha aqui, a banda musical Firme União, que era contra o Floriano Peixoto, que era vice do Deodoro, ter assumido como o presidente da República. Em tese, a Constituição de 1891 dizia que tinha que ter uma nova eleição, mas ele assume. E aí, a Quinta Perona foi criada, então, a Firme União,
que era contra o governo, a firme união em relação a Deodoro, que a Constituição tinha que ser mantida. Olha como a história vai dando loopings, né? A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dos atos. E era liderado pelo Major Alfredo Joaquim de Oliveira. Esse nome lhe é sonoro, já veio alguma vez. Major Alfredo Joaquim de Oliveira. Não. E aí nós, historiadores, temos que nos dar a mão a vocês, músicos, para a gente resgatar quem eram essas pessoas. E aí fica aqui já também a proposta para a gente pensar isso juntos. Sim. E o segundo grupo musical era a banda União Itaperunense. Olha os nomes, né? Firme União e União Itaperunense. Todas de 1893. E esse já era pró-governo Floriano Peixoto e todos os seus desdobramentos ali entre 1891 e 1894, né? Quando ele termina esse mandato. E depois a gente já dá um salto na história, e aí a professora Dulce Diniz aponta aqui que o terceiro grupo foi a Flor de Maio. E achei bonito, poético, né, o nome do grupo musical, que era composto por moças e rapazes, 1927 para 28, também uma flexão nessa data, e foi liderada pelo maestro Teodolino Itaboraí, que é outro nome que me... Falei, gente, será que Itaboraí é um apelido, ou que ele era de Itaboraí? Me causou, mas nós vamos pesquisar quem eram essas pessoas. E aí, já mais perto de nós, é 1927, e também depois vem um quarto grupo chamado Operários Itaperunenses. Aí, esse dirigido pelo professor Peri. Esse eu já ouvi. Aí. Esse eu já ouvi falar, eu lembro desse nome, sim. Desse grupo. Desse grupo, quando eu fiz parte da banda, Sociedade Musical Itaperunense. Isso, que aí vem em 1956, oficialmente aqui pela fonte da Dulce Diniz, que se torna esse grande grupo, que aí eu vou deixar você falar, porque você está dentro, né? Estive dentro deles. E eu lembro de ter ouvido, sim, esses nomes, sim. Eu lembro porque os mais antigos, naquela época, falavam muito disso. O José Carlos do Gero nos contava muito disso. Existia também, e isso aí já foi mais para a década de 70 e 80, mas uma banda de baile aqui em Itaperuna, que era Stardust. Essa aí eu já não conhecia. Que era a banda dele, né? Banda dele. Eles fizeram muitos bailes, fizeram muita coisa, rodaram muito. Do José Carlos. Do José Carlos. Era uma banda de baile. Era tipo a banda elite, assim. Então, as pessoas entravam na banda da Sociedade Musical, e isso bem antes de mim, né? E aí, assim, aqueles melhores músicos faziam parte dessa banda de baile dele. André, e uma coisa curiosa, quando eu, em outros estudos, me deparava com a música e a importância aliás, deixa eu corrigir aqui. A importância da música é realmente inegável. Mas como política, cultura e sociedade estão amarradinhas na música. Porque hoje a gente consome música por tantas plataformas, com tanta facilidade, né? Depois que veio o rádio, então, tudo facilitou. Agora, olha a importância de uma banda nesse tempo histórico que a gente está falando aqui, né? Sabe, Anísio, eu acho que música é uma expressão de muitas coisas, mas é também uma expressão de coletividade. Sim. E política né? Resultados de coletividades, de coletividade e de coletividades, né? Porque eu acredito que existem modos de se coletivizar com o outro, Concordo. Né? Mas, e a música, desde os primórdios, né? Então, não seria diferente em termos políticos, né? Do Brasil passando por momentos tão delicados, né? Politicamente, né? Você vê isso com outras questões como, por exemplo, o futebol, né? Como a partir da década de 40 e 50, sobretudo com o advento do rádio, né? A nossa manifestação a respeito do futebol, né? E aí cabe uma crítica, que é a crítica que o Adorno faz, né? Sobre essa música de mercado hoje, que tem a ver com o que você está falando também. Perfeito. Né? Que é uma representação... A massificação, né? Que é uma representação também de uma sociedade. A questão é qual sociedade, que valores, não fazendo aqui nenhum discurso moralista, obviamente que não, mas quais são as características dessa sociedade representadas nessa música. A gente não pode, porque eu escuto, desculpa, Anísio. Não, que isso.
as pessoas criticam a música, o estilo da música, da onde ela vem, mas não podem esquecer de que por trás das notas tem uma verdade, como eu tinha falado, né? Social, econômica, política e subjetiva. Sim. Então nós temos que olhar para isso, que compõe. Que contexto é esse? Que né? contexto é esse? E a gente vê na história de Itaperuna, por esse registro, né, do Terra da Promissão, que está aqui, e nós abrimos esse projeto aqui falando da importância desse livro, e nós vamos retomá-lo, então nós vamos precisar reexaminar quem são essas pessoas. Sim, e fazer incrível. jus a elas, né, que estão Incrível. aqui citadas, e o trabalho da professora Dulce, que também é primoroso, porque vai fazer esse Incrível. resgate. Agora, E aí- cabe a nós confirmarmos ou não, né? E aí, eu não conhecia esse livro. Esse aqui? É um capítulo sobre as bandas? Que Ela vai fazer um trabalho que era muito típico da década de 80, tipo um inventário sobre o que tinha na cidade naquele momento. Então, ela faz, muito típico das ciências sociais, é tipo um catálogo. Olha, aí tem sobre o carnaval, sobre as serestas, sobre a política, sobre a economia, sobre... Gente, que Então, incrível é isso. muito legal. Hoje a gente ainda encontra alguns exemplares com o seu Carlos da Casa da Cultura. Sei. Ele resgatou muito desses materiais e eu consegui o meu com ele. Te recomendo ter. Com porque certeza. não existe mais. Eu vou falar com Então ele. ela vai fazer um resgate, porque depois do Terra da Promissão é a obra que vai, de novo, resgatar a história de Itaperuna e dos itaperunenses. Olha que tem um registro físico, né? Tem. Etnográfico. Tem. Olha só. Tem, que é um desdobramento mais atual do que foi o Terra da Promissão em 56. E que nós relançamos o primeiro livro da história de Itaperuna, que é o álbum do município de Itaperuna de 1910, que foi o precursor de tudo, Que incrível. que foi feito por um músico. O Dr. Leopoldo Muylaert Júnior era filho de um músico belga que migrou para Campos em meados do século XIX, e ele tinha 11 filhos, o Leopoldo, pai. E entre eles, esse veio para Itaperuna, advogado e músico, e escreve o álbum do município de Itaperuna de 1910. Então, as fotos que você conhece de Itaperuna com a estação, aquela Itaperuna antiga, É desse livro. é do álbum. Então, a gente conseguiu relançá-lo agora, em 2021, com o patrocínio da Câmara Municipal, né, com o trabalho aqui da Zion Studios, que tratou as fotos digitalmente, porque só tínhamos 4 originais e incompletos, até eu encontrar um. Estava completinho e a gente refez todo o trabalho e fomos atrás de quem era essa personagem, que era o Dr. Leopoldo. Que incrível. Onde é que está hoje? Pois é, hoje está disponível no site da Câmara o PDF, com todo esse trabalho refeito, e aí a gente faz as introduções, refaz todo o caminho que ele, na época, não estava preocupado em fazer, ele estava preocupado realmente em elevar o nome do município, que ele trabalhava no foro da Câmara. E aí ele faz as primeiras fotos do Noroeste, os 11 distritos pertenciam a Itaperuna em 1910. Hoje, 11 cidades do Noroeste. Então, é um trabalho primoroso, que nós vamos ter aqui um podcast só sobre ele. Não, precisa E fazer. você tem acesso a ele. Também tem na editora, se você quiser o físico, porque ficou um álbum E qual é a lindíssimo. editora? Autografia. Autografia. www.autografia.com.br, e tá lá, numa capa bonita, Eu quero. e a gente refez, foi tudo. E assim, é um registro que deu base para todos os outros historiadores que vieram depois. E ele não era historiador, era músico, mas apaixonado pela cultura, e ele queria entender o que era a Itaperuna que ele estava pisando. E aí ele vai registrar. Então, Dr. Leopoldo, Que incrível. depois o Major Porfírio, depois a Dulce, e nós estamos aí dando continuidade, resgatando outras coisas que vêm por aí. Tem novidade. Incrível. Vai sair pelo IFE ano que vem também, pelo Memórias Fluminense, uma obra inédita de um lagense, que é o doutor Manuel, de novo doutor, mas agora é médico, Manuel Ligiero, primo do José Carlos Ligiero, que era apaixonado por história e escreveu a história de Laje, mas é impossível separar da história de Itaperuna. Porque as pessoas às vezes não sabem. Laje é muito mais antiga que Itaperuna, historicamente falando. A paróquia de Laje, Nossa Senhora da Piedade, 22? de 1876. 76.
E nós aqui, a paróquia de São José do Havaí é de 1926. Ah, é isso. Então, é bem depois. Então, muita questão musical, cultural, nós estávamos ligados à Laje. E por questões políticas, acabou sendo a sede do distrito aqui, Itaperuna. Mas são questões para a gente investigar aí por anos. Mas ele faz essa discussão, vai para as fontes, e esse livro vai ser lançado agora, em fevereiro, aqui em Itaperuna, em Laje, em Campos. Que incrível. Inédito. E eu passei bons 3 anos conferindo as fontes dele. E ele fez com maestria. Então, chama-se O Homem, o Rio e a Terra, onde ele vai resgatar esses valores aqui, e tem obras, a música, quando ele tem um capítulo só sobre música, com o maestro Mazzini, em Laje, quem se formou, a escola que se mantém, acho que até hoje, lá, a banda. Acho que é Lira da Esperança. É isso, então, é muita coisa. Mas aguarde que vem coisa boa aí. Mas voltando ao André, né, que é o foco, não pode dar voz a historiador não, André, a gente empolga. Mas esses grupos, André, e aí eu vou para outra pergunta para a gente caminhar. Você vê então que Itaperuna tinha esse movimento musical muito forte, como acho que toda cidade do interior brasileiro tinha ali o coreto, que muita gente não entende o que é esse objeto físico e a importância dele. Em Laje tem, Laje tem, Porciúncula tem, Natividade tem. O nosso existiu, mas não existe mais. Havia um coreto, segundo, né, as fontes históricas, no que era a Praça da Liberdade. Aí você vai me falar assim, Praça da Liberdade? Onde é isso? É a praça que hoje a gente chama de Praça dos Camelôs. Ali era a Praça da Liberdade. Da Liberdade, que depois passou para 15 de novembro, que depois passou para Nilo Peçanha. E é até hoje, né? E é até hoje. E aí os movimentos políticos foram mudando o nome por conta do contexto histórico mesmo. Permanece Nilo Peçanha, e ainda bem que permanece Nilo Peçanha, mas tem a ver com o nosso histórico da política, né, com a primeira Câmara Republicana, o Nilo Peçanha aqui difundindo o republicanismo, mas você vê a música ali o tempo todo. E as fotos que a gente consegue resgatar de algum desses grupos mostram como isso era efervescente, como as pessoas se dedicavam e apreciavam a profissão do músico, que eu acho que hoje... Quando eu ouço um aluno falar, professor, eu quero estudar música, e às vezes você ouve a família ou os próprios colegas falando, não faz isso não, vai passar fome. Né? Por conta da massificação, que a gente discutia há pouco, talvez não valorizem o músico profissional. Né? Isso é muito, né? Isso, a gente está dentro de uma universidade, hoje eu estou dando aula lá no IF, no curso de licenciatura em música, lá em Campos, e essa dificuldade, né? Os alunos chegam lutando contra a realidade, né, deles, e essa realidade deles são essas pessoas que estão em volta, né, menosprezando, né, mas é uma questão histórica de uma ruptura ou de uma fragmentação no processo de educação, né, brasileiro. Se me permite, de separar, né, realmente a educação musical da educação... se você me permite, claro. a minha crítica fica toda assim, na época da ditadura, né? O que foi feito com a educação, as disciplinas que foram retiradas, né? Com todo respeito a quem advoga, né, por esse sistema, mas o que foi feito ali, né? Sim, a filosofia, a sociologia, a própria música. A própria música, o modelo que foi importado, tecnicista demais, muito americano. A luta das pessoas tentando mudar isso ali na 88. Enfim, eu acho que ainda nós somos muito novos, mas descendentes de um processo fragmentado, fraturado. E que precisa de um olhar muito cuidadoso para voltar, talvez, perto do que foi, né? Você vê, tinha o Vila Lobos, décadas de 50, 40, tinha um canto orfeônico, né? Pois é. E tem aquela foto famosa, né, dele lá no São Januário, Anísio, regendo aquelas 1000 crianças com cabo de vassoura. Assim. É de arrepiar. Pois é. E ali eles tentavam... ali o esquema era difundir o sentimento nacionalista e tal. Da era Vargas, né? E ainda agradeço por ter feito com todos os contrapontos que isso requer. Isso. Né? É isso.
existia ainda alguma coisa. Eu sei que é um viés nacionalista romantizado. Eu sei disso. Mas existia uma preocupação de formação, né? E aqui isso acabou, né? A ditadura acabou com isso, né? A gente não conseguiu voltar com isso. Existe uma lei de 2008, uma releitura dela de 2013. Agora nós estamos mudando, né, as diretrizes lá atrás do ensino básico. Mas isso, que geração que vai ver essa mudança, né? Vai levar um tempo para talvez a gente conseguir mensurar isso, né? Pois é. E André, dentro dessa lógica, você concorda com a afirmação de que Itaperuna realmente é um celeiro de grandes músicos? Eu queria muito fazer essa pergunta, porque eu preciso falar de uns amigos aqui. Que ótimo. É um celeiro, é um grande celeiro. Eu vou de trás para frente, falar do início descendo depois. Itaperuna hoje tem um nome que você conhece, que eu vou começar por ele, né? O Adler, né? Que é um grande violonista, né? Que fez a graduação na FRJ, em violão, filho do Romário, professor de geografia, né? De muita gente. Muita gente, realmente, né? tem muita histórias, assim. Muita história com o Romário, exatamente. Geraldinos, ele chama. Incrível. E, bom, o Adler fez mestrado, doutorado agora, mas a pesquisa dele é em cima do acervo do José Carlos Ligiero. E é um cara que está montando um centro de pesquisas lá no Campus Guarulhos, né, no IF, lá em Campos. É um cara que tá marcando a história de Itaperuna, está colocando Itaperuna num ponto, sabe, das pessoas, sobretudo no campo musicológico. Né? Percebendo o celeiro que e foi, né? Pois é, as obras do José Carlos, o que ele fez, o que ele escreveu. Porque uma coisa, Anísio, é a gente, de longe, ouvir dizer, nossa, o José Carlos... Outra coisa são pessoas que não conheceram, que não viram, que não foram atingidos pelo José Carlos, como eu fui, como os outros foram, e olhar as obras e dizer, que grande músico vocês tiveram. Olhar a história dele e dizer, que grande cara foi esse cara. Eu acho que essa contribuição do Adler, ela é incrível por causa disso. Resgatar a importância da obra desse homem que foi o José Carlos Ligiero. Num lugar acadêmico. E na academia as pessoas estão olhando para as coisas e dizendo, isso é ruim, isso é bom. Né? E existe uma positividade, um resultado positivo, né, da pesquisa do Adler, no sentido de que o José Carlos foi um grande compositor, grande maestro, um cara que, na minha opinião, nós não soubemos, o Itaperuna, né, não soube valorizar, né, mas eu vou continuar. Nós temos uma pianista aqui que se chama Milena Almenara. Né? A Milena, ela estudou aqui, tem a minha idade, e foi embora, fez mestrado também, grande pianista, hoje mora em Brasília. Né? Nós temos um pianista aqui hoje que mora... A última vez que eu falei com ele, estava em Portugal. Olha. Ele é um concertista internacional e que mora na Europa. Vive... E é itaperunense. É itaperunense. Olha. Nasceu e viveu, foi criado do lado do Hotel Star, que é o João Elias, né? Um grande amigo, tocou peças minhas e fez a graduação dele na FRJ e desde sempre ele foi um gênio, né? Tocando. Então ele foi... E é da nossa geração. Da nossa geração. Que coisa fabulosa. A Miriam Dausberg, né? Que é da família Dausberg, um dos grandes pianistas e pessoas que cuidam da arte, né? Ela é a presidente, né, da Delarte, produtora lá do Rio. Olhou ele, trouxe ele para dentro, então assim, encaminhou ele no circuito. Então hoje ele vive fora, assim, tocando. E é um cara que Itaperuna nem sabe. Não, para mim está sendo total surpresa. Eu acho que é um dos homens que chegou mais longe no sentido musical, assim, das barreiras geográficas, né? Bom, você tem pessoas assim, quem sou eu para falar, né? Mas tem tanta gente, tem a turma toda dos festivais, Anísio. E aí eu ouço muitas histórias, né? O pessoal que venceu o festival, diz que aqui em Itaperuna existiam os festivais. Que seguia aquela tendência de Jovem Guarda, de Festival da Música, é mesmo. Que seguia. E aí, assim, eu tô falando isso porque minha mãe, ela participava e ganhou algum ou outro, e ela toca para mim as músicas. Olha, a minha tia também, a tia Regina, inclusive, fez a música do Itaperuna, né? A tia Regina fez a música. A Regina, do hino. É isso, Regina Codesso. Pois é, olha, eu tenho uma história, um aluno, nós fazendo iniciação científica sobre a história de Itaperuna,
um aluno me disse, olha, a minha sogra tem um manuscrito da dona Regina Codesso com esse hino. Eu falo, não pode. Aí ela estava, na época que o concurso foi feito, ela era aluna dela. E diz que ela deu um dos rascunhos para ela e ela guardou isso. Então eu convido essa pessoa a não ceder essa cópia, porque Itaperuna precisa ter esse registro físico, né? É porque ela, menina, viu a professora ali rascunhando a letra e a melodia do hino de Itaperuna, que é algo que nós também vamos falar aqui no futuro. Não, incrível. Olha bem como é forte, né? É forte. Então, e esses festivais aconteciam onde, André? Bom, eu não sei se aconteceu no tênis. Muita gente fala que as coisas, assim, a efervescência cultural maior era no Itaperuna Tênis Clube, né? E tinha um clube também aqui, onde hoje é aquela igreja batista ali, Vida Plena, do lado Peraí, o Renascença? Ali existia também. E foi fundação do seu Cláudio Cerqueira Basso, saudoso Claudão. A história do Renascença foi assim algo que também me surpreendeu. Que é uma coisa que precisa ser resgatado. Porque, só fazendo parênteses à sua fala, o seu Cláudio, antes de ser político, era um itaperunense que lutava por causas como, né, o Cristo. Ele tocava maravilhosamente bem. E ele, uma das coisas que incomodou ele era que o ITC tinha um regimento para você entrar. E que não entrava até certa altura negros, não podiam entrar os pobres. Então ele falou, então eu vou fazer um clube onde todo mundo pode entrar. Seu Cláudio, né? Então incrível. Nós vamos trazer essa conversa aqui mais adiante. Mas, então eles se apresentavam ali. Aí eles tinham esses concursos, né? Então tinha o Rodolfo, tinha a Regina, que era a minha tia, Rita, minha mãe, enfim, e uma série de pessoas envolvidas, super talentosas. Dessa leva você tem, por exemplo, um músico do nível do Cadinho. Nossa, Porque o Cadinho, né? O Cadinho é um músico assim, que é de uma profundidade as coisas que ele escreve, né? Que muita gente não consegue absorver aquilo que ele escreveu. Eu acho que a obra do Cadinho assim, é algo que o Brasil merecia conhecer mais a fundo. Depois você tem, nessa mesma leva, tem músicos como o Valber, que traz na música dele essa identidade da terra. Da terra, né? Para a terra, né? E que está levando o nome da cidade aí para muitos festivais no Brasil hoje. Né? E aí tem muitos assim, né? Você tem a família Boechat, aqui em Itaperuna, né? Essa pessoa é Boechat. Aqui tem o tal rascunho da sua tia. Existe uma dessas moças que era filha do José Ari, ou neta do José Ari Boechat, era filha da Luísa, ou irmã da Luísa Boechat, que era casada com Laerte, que era uma família que morava ali na Major Porfírio Henriques, mas eles eram donos daquela casa ali do lado do 10 de Maio também. Sim. E essa moça hoje ela também está longe, tocando longe, é uma tecladista, tá fora do Brasil, me parece, tocando, uma pessoa muito famosa também. Mas aí voltando um pouco mais atrás, você tem o José Carlos, vou falar só sobre ele, mas antes de falar sobre ele, você tem músicos como o Zé Maria. O Zé Maria assim, deve ter vivido isso aqui em 27, que você falou. O Zé Maria era um saxofonista que tinha em Itaperuna, morava ali no bairro Niterói, bem na primeira... Como é que é o nome daquela rua? 1º de Maio? 1º de Maio. 1º de Maio. E ele tocava saxofone, tocava o sax barítono, ele era professor de todo mundo. Olha aqui. E ele, assim, aos 80, 70 anos, tocando na banda. Eu era garotinho, e ele tocando. Fumava demais, mas tocava, né? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Na mesma linha, você tem um músico que chama Capitão Edmo Abreu, que, ao que me parece, ainda está vivo. Aposentado, um capitão da polícia. Outra coisa, militar e músico. Muito. E o Edmo era um grande amigo do José Carlos do Giero. E o Edmo era um exímio trompetista. Que não é um instrumento simples de tocar. Né? Um homem de uma habilidade. Eu vi isso, Anísio. Você tem uns pistos aqui, que são aquelas chaves que você aperta, então você faz com a boca a nota e a combinação aqui.
Daí ele virava aquilo, tocava sem, fazendo só com a boca, só na boca. Sem usar os pisos. Tocando as alturas, as notas, né? E era um talento assim, né? Fora da curva. Dessa banda, para passar para o Zé Carlos, o último exemplo aqui, existe uma família de pessoas que foi educada musicalmente pelo José Carlos, que é o Paulo, o Sandro, chamam Paulinho, né, que toca teclado, o Sandro, o Alexandro, que chama Espirro, né, que também é policial hoje, são todos irmãos, que são músicos fenomenais. E que vieram dessa associação musical. Que estudaram ali. Se não me falha a memória, isso não estou enganado, hoje é um deles que é o líder da banda, da Associação Musical Itaperunense, né? Sociedade Musical Itaperunense. Isso. Né? E seria uma boa chamar, porque também eles vão contar histórias assim da banda. Né? Mas aí vem o José Carlos. Né? Bom, a minha história com o José Carlos ela é longa, porque assim, eu fui aluno dele eu toquei na banda desde os 7 anos, clarineta e saxofone. E a gente ficava um tempo antes de entrar para a banda, mas eu gostava muito daquele negócio. Então, a sua preferência é sopro ou não existe? Piano. É piano. Eu tive que parar. Entendi. Porque eu tive que me dedicar a outras coisas. Mas eu lembro que eu ia para as aulas, minha mãe me levava, né? Aquela coisa, era uma educação muito formal. Né? Sim, muito rígida. rigoroso. E ele, aparentemente, era muito formal. Mas a gente não tinha acesso a ele ainda, Anísio. Eu era muito novo. Então, eu tinha acesso aos alunos dele, né, digamos, que davam as aulas. Estava iniciando vocês. Até que chegou o dia que eles diziam, você pode tocar na banda. E os ensaios eram domingo de manhã. E que idade você tinha, você lembra? Eu tinha 9, 10 anos. Muito novo. Mas era uma turma tocando clarineta. Então, ia eu para clarineta, tocando. Nessas, nós fizemos uma coisa que acontecia em Itaperuna aqui, que eram as alvoradas. Todo mundo fala nessas alvoradas. Isso era incrível, Anísio. E eu tocava, e a gente tocava, era engraçado porque as costas do outro, às vezes, era o lugar onde pregava a partitura com o pregador. Pregador de roupa. De roupa. Ou então tinha um acessório... Andando. Um acessório no próprio instrumento, onde a gente colocava ali as partituras, e aquilo acontecia no alvorecer, ou então acontecia também na passagem do Natal. Então, essa época que a gente está gravando aqui, que nós estamos perto do Natal... Era 24 para 25. Que legal. E no 10 de maio também? No 10 de maio. Não, fora as datas de comemorações cívicas. Mas isso era de uma importância para a gente, porque eram horas tocando a mesma música. E andando. Marchando. E tocando. Mas numa felicidade, numa alegria. Isso pela cidade toda? Pela cidade. A gente fazia... Aí eu me lembro que a gente parava em algumas casas. Algumas pessoas mais, digamos, importantes da sociedade. Que recebiam vocês para... Já esperavam. Para tomar uma água, para tomar um lanche? Não. Nem isso tinha? Nós parávamos na janela, virávamos, tocávamos, as pessoas batiam palma. E seguia batiam palma e a gente continuava. Gente, isso é coisa do Brasil Império. E é uma tradição que tinha aqui, digamos, 92, 90, 91. Por que se perdeu, né, André? Pois aconteceu alguma coisa ali na banda, e aí eu não sou pessoa para falar, porque é uma questão administrativa, em que as coisas foram decaindo. Assim. Mas aí eu fiquei assim, fascinado com aquilo. Como que José Carlos escrevia? Como é que funcionava? Então, você imagina uma criança... De 9 anos... Que ficava soltando foguete, a ver como é que o foguete funcionava, abria videogame para ligar fio com fio, cozinhava medalha para ver se virava outra coisa. Minha mãe sofreu. Acho que as nossas. Naquele ambiente, Anísio, ali vendo os instrumentos funcionando, cara. As coisas funcionavam. Aquele toca um som, aquele toca outro, toca outro, as coisas funcionam, né? E isso era incrível, né? E aí começou a minha paixão por composição. Eu quero ser um compositor. Talvez se espelhando no que dele, né? Essa regência, essa liderança na música que ele fazia, naquilo que ele fazia acontecer ali. Porque a gente tocava os dobrados que ele escrevia, ele compunha muito, mas ele compunha muito, Anísio, mas era um negócio assim de vou compor. Sentava e fazia. À mão.
Aí naquela história do conservatório, aí eu fui ficando mais velho um pouco e ele dava aula pelos últimos anos. Já foi nos meus 3 últimos anos. Eu fui aluno dele de harmonia. E eu perguntei se ele não podia me ajudar a compor. E desenvolvi com ele uma amizade. Então acabava, eu lembro disso com uma saudade, Anísio, porque a gente tinha aula de harmonia. O Zé Carlos foi uma pessoa muito importante para mim. Acabavam as aulas de harmonia, ele tinha um caderno onde ele escrevia as composições dele, e ele era flautista, né, também. Ele falava assim, eu vou trazer para você, e eu toco esse piano, vê se está certo. Vai tocando junto comigo, vê se está funcionando. Eu tocava piano, então, depois das aulas, eu sentava no piano, ia tocando. Tocar o que ele tinha composto naquele caderno. Aí ele, nos temas, peraí. Aí ele dava uma xingada, falava alguma coisa lá que ele era engraçadíssimo. Troca essa nota. Aí trocava, eu tocava, passava ali com ele. Eu chegava antes e saía depois. Talvez mais rico do que a própria aula acadêmica em si, né? Exatamente. O Zé Carlos. A vivência. A vivência. E a gente chegava antes da aula, tirava a maçã dele, cortava e começava a me contar história. Fala sobre história da música. Falando sobre música serial, que é um negócio complexo. E do jeito dele, me explicando isso, contando da vida dele, por quê e como ele escolheu, né, que ele teve que fazer uma decisão na vida. Ele podia ter ido embora, ele me falou isso. Eu fico me perguntando isso. Eu falo, um gênio como esse... Porque ele quis ficar. Ele falava isso, ele falava que fez uma opção, porque eu perguntava, por que você não foi ou ficou aqui e tal? A gente conversava isso. Ele dizia que foi uma opção dele. Escolheu ficar em Itaperuna, quis ficar em Itaperuna. E aí eu acho que foram nascendo os filhos, e as oportunidades para ele foram surgindo, porque na época, quando ele era bem novo, né, ele trabalhava muito. Sim. E tocava muito, e depois ele teve a banda, além da sociedade musical, essa banda de baile e bandas de baile. O José Carlos era um grande trombonista, né? Também, e flautista, tocava muito bem flauta e trombone. Então, a gente foi desenvolvendo essa amizade. Histórias, por exemplo, nós fomos tocar uma vez na Rádio MEC, lá no Rio. Nossa. A banda foi gravar, eu lembro dessa viagem, e o microfone ficou debaixo da minha clarineta. E eu não toquei uma nota nisso, porque o José Carlos falou, não pode errar. Imagina, né? Na Rádio MEC, que eu acho que no Brasil é a grande referência, é um palco, literalmente, né, para qualquer músico. Aquele lugar é maravilhoso, né? Ainda era Roquete Pinto, né? Mentira. Eu não sei se ainda teve uma reforma, mas era ali, lá da Central, perto da Central do Brasil. Ainda na estrutura antiga do que era a Rádio MEC. Hoje está mais digitalizada, está mais adequada ao tempo, mas imagino que era estar ali como músico e com o José Carlos. Regendo, a banda de Itaperuna ali tocando. Eu não toquei uma nota fingindo. Que ano foi isso, você lembra? 91, 92. Nossa, você é menino então ainda. Menino, nessa época, né, de menino. Gente, imagina, você... De banda. Quando eu fui estudar com ele harmonia, eu já tinha saído da banda. Porque os meus pais achavam que estava atrapalhando muito a igreja, porque a igreja era domingo de manhã, né? E aí, uma outra experiência, nós tocamos... Havia muito, isso foi incrível, Anísio, havia muito concursos de banda. Uhum. Isso dá um livro. Aqui tinha, né? Aqui tinha muito. E essa banda daqui de Itaperuna, ela ganhava as coisas. Ela simplesmente ganhava. Isso está nos registros da professora Dulce. Tem vários registros de prêmios nacionais e regionais com a banda de Itaperuna. E aí eu estive num que foi na sala Cecília Meirelles. Olha. Imagina uma criança tocar na sala, na Lapa, o Capitão Hélio Abreu fazendo o solo da Garota de Ipanema no trompete. Uau! Na sala Cecília Meirelles. Só que ele tinha bebido um pouco, mas solou muito bem. Olha. Mas eu lembro da cena, eu fecho os olhos, eu virei para trás para ver. Perfeitamente. Porque ele abriu um pouco mais a camisa assim, ó, não fechou direitinho, que a gente tinha um uniformezinho, né? Abriu, pegou o trompete e improvisou. Bem boêmio, como o ambiente requer. Boêmio. E o público foi a loucura. Então, essas assim, são algumas histórias que eu vivi com a banda, né? Além de muitas viagens por aqui, encontros de banda, que existiam encontros, existiam também os concursos de banda. Eu lembro de encontros de banda em Laje, em Porciúncula, em Natividade, aqui. E esses concursos, um dos palcos era também o Salesiano, lá em Niterói.
No Salesiano tem uma sala com muitos troféus, porque a banda do Salesiano também é muito boa, né? E, então, assim, existia uma disputa muito bonita, né, entre essa banda aqui, a banda de Miracema também era muito boa. Imagino que vocês já se encontravam num circuito que todo mundo já se conhecia, todo mundo torcia um pelo outro, né? E você via as pessoas literalmente, assim, entre aspas aqui, comendo, né, o instrumento, estudavam muito o instrumento. Então, esses caras que eu te falei, que estudaram com o José Carlos, essa família, né, o Alexander, o Paulo, esqueci o nome do outro, eles tocavam muito, porque viviam estudando. Eram pessoas que tocavam demais, e tocam, né? Mas tocavam muito. Então, aí depois eu tive essa experiência com o Zé Carlos como professor. E aí foi incrível, porque eu queria... Divisor de águas. Divisor de águas. Eu queria estudar, eu queria fazer composição, e ele falou, eu vou te ajudar. Aí ele começou a me ensinar mais do que tinha que ensinar ali. E assim, e onde eu estudei, né, que foi na Unirio, tinha um sistema diferente. Eu fiz vestibular 3 vezes, né, perdi nas 2 primeiras. E lembro muito bem, assim, quando eu passei, né, na 3ª vez, depois eu falei com ele ficou muito feliz. E aí a gente teve um encontro, a gente conversava e ele foi gravar um disco, que eu te contei, em 2005, 2006 ou 2004, não sei. Daí ele me convidou para tocar, e esse disco veio porque o Adler promoveu e incentivou a fazer. Ele garimpou só obras para piano solo. Isso está disponível, André, em algum lugar? Eu não sei, porque na gravação, quando começou o processo de gravação, eu e a Milena seríamos os pianistas. Eu estive envolvido com algum projeto na faculdade, naquele momento, em que eu falei, Zé Carlos, vou ter que esperar um pouco, porque ele tinha um tempo para gravar, acho que a Milena gravou tudo. Certo. Mas ele fez uma música que chama-se Baiãozinho. E essa música nunca mais saiu da minha cabeça. E aí você já estava estudando para tocar. E aí eu regi a orquestra aqui de Itaperuna há muito tempo, né? E aonde quer que eu vou tocar essa música, eu fiz um arranjo para essa música, para a orquestra tocar, que é um tema que você... Eu não trouxe nada, mas é um tema que você ia ficar um negócio de doido, assim. E aí nós fizemos um concerto na Unig, agora já foi em 2012, 2015, 14, ele ainda estava vivo, né? Ele estava vivo. E ele ouviu. Foi em 2014, foi no Itapuã. Foi na Unig, não foi no Itapuã. Eu lembro desse concerto. A dona Luíde, que era secretária de Ação Social. Eu lembro desse concerto. Ele estava e eu falei, José Carlos, isso aqui é o Baiãozinho. Aí ele remeteu a que Baiãozinho? Ele se emocionou. Que é o tempo. Depois eu fui falar com ele, estava já na cadeira de rodas. Sim. Estava bem debilitado. Eu ia à casa dele, né? Fui algumas vezes na casa dele, conversava com ele. E depois ele se mudou, né? No final ele... Herói, né? Mas, assim, foi uma vivência incrível. É o grande nome musical, agora, depois dessas voltas, respondendo a sua pergunta, acho que é o grande nome que nós temos. Nós não temos só, né? Temos outros. É importante olhar para ele e para os outros. Mas José Carlos, essa decisão dele, a gente precisava retribuir. Sim, sim. Essa decisão dele, como o Adler está fazendo, né? De não só garimpar, mas nós músicos gravarmos a obra do José Carlos. E aí, gente, fica o convite para os colegas. Uma biografia, um resgate nosso para ele, que eu acho que ele ficaria... Acho que faz mais jus à importância dele para Itaperuna. E a região, né? Porque todos vão reverenciá-lo como um grande músico. Né? Ele foi o grande... Foi a pessoa... eu não diria o pontapé inicial, mas foi quem escolheu desbravar esse território, a música no nosso território. Foi ele quem escolheu fazer isso. E escolheu ficar aqui. Escolheu ficar. Né? Olha você dizendo que os nossos grandes músicos hoje estão indo para outros lugares que valorizam, né? Remuneram. Isso. Né? Que realmente te dão condições de você continuar vivendo da profissão para a profissão. Porque eu acredito que seja uma grande dificuldade hoje para quem está na música, né? Você tem dois nichos assim, Anísio. Você ou vai ser instrumentista, né? Ou você vai para a academia, né? Dentro da academia é pesquisa, é ser professor. Eu me alinho mais à proposta da academia, que eu gosto de pensar sobre. Mas as pessoas que tocam, as pessoas têm a ideia de que o músico é alguém que toca ou que canta. No senso comum é o que a gente pensa. E ainda é esse que toca na música popular, na música dita popular. A música é música, né? E aí, é claro, né, é igual jogador de futebol. Você tem muita gente tocando. Para uma pessoa despontar, fazer sucesso, isso é uma outra história.
Mas existe, sim, uma grande parte de músicos que se dedicam só à carreira da performance e que estão muito bem vivendo no Brasil também. Sei, certamente. Agora, essa é uma questão... Poucos, né? São poucos, mas é uma questão também o Vinícius de Moraes dizia, nem muita gente diz isso, né? O talento é a menor parte, né? O esforço é a maior parte de tudo. E desse esforço está embutido também uma herança. Eu não gosto muito disso, mas uma herança histórica. Então, assim, é muito difícil para o músico que vai começar a estudar aos 18 anos. Tem que ser muito anterior, né? Então, é um pouco injusto quando a gente diz, olha, você vai... Não é bem assim, né? Ele não teve oportunidade antes, né? Então, eu acho que, assim, as pessoas não conhecem o campo musical, a vastidão que é o campo musical e as possibilidades, assim, né? Você pode ser um pesquisador, você pode ir embora, estudar. Agora, para viver em Itaperuna... Aí a dinâmica é bem mais complexa, né? Fazer um concurso para trabalhar, né, no Estado, na Prefeitura, ou no IFE, alguma coisa assim. André, não é 1, não é 2, não é 3 alunos que ali, quando estão decidindo as suas profissões, que vêm conversar, professor, meu sonho é ser músico, mas minha família quer que eu seja médico, quer que eu seja advogado, quer que eu seja engenheiro, mas isso é muita coisa. E assim, eu respondo sempre, siga o seu coração, mas é preciso razão para manter o seu coração pulsando, porque não adianta você também querer ir fazer música e não ter condição de se manter lá, de comprar os instrumentos, de se dedicar aos seus estudos e não se iludir que não vamos ter o romantismo de que você não vai ter que estudar muito, né? Anísio, eu na época da faculdade, né, eu queria muito fazer piano também, seguir na carreira, porque meu instrumento é o piano. Isso ficou essa dualidade. Então, eu estudava a ponto dos dedos sangrarem. Meu Deus. Então, eu fazia o piano e a composição e a regência ao mesmo tempo, né? Vivia igual um louco, assim. Mas eu cheguei, não tem como. Eu preciso focar em alguma coisa. Não vou conseguir ser um concertista, né, se eu continuar compondo e regendo. Não vai ter como. Eu não vou conseguir ser um compositor se eu só tocar piano. Então, eu toco piano, nas minhas peças eu consigo tocar. Às vezes eu toco um concerto ou outro. Toquei esses dias no Trianon, lá em Campos. E aí... No Trianon não, na UENF. No Apitão lá, que o povo fala, né? No teatro da UENF. Na UENF em Campos, né? No Trianon foi outro evento. Mas, de vez em quando. Mas, assim, a pessoa que quer estudar música tem que ter essa consciência de que é muito... disciplina, né? Eu vejo as pessoas dizendo, para estudar medicina tem que estudar muito. Mas é lógico. Qual profissão que você não tem que estudar? Por que você não vai estudar? Eu queria ver alguém estudar 8 horas por dia de piano. Poxa, eu nem consigo imaginar. As pessoas pensam que é chegar lá e sentimento. E a hora que der vontade. Assim, ela me vê lá, ela sabe como é. Não... A dedicação, né? Para sair algo que você fala, aí sim. É um desenvolvimento motor. E André, aproveitando a sua vinda aqui, nós vamos ter que fazer outros, tá? Nós vamos ter que fazer outros podcasts. Pode ter certeza que nosso assunto não se encerra. Hoje, você está trabalhando no IFE, em Campos, dando aula, trabalhando teoria e prática. E tem algum projeto para o ano que vem que você pode compartilhar conosco para os próximos anos? Onde nós vamos acessar o que você está fazendo? Sim. Te acompanhar. Pode dar seu @, fique à vontade. Então, hoje assim, eu trabalho no IFE, sou professor lá, certo. Também trabalho aqui na prefeitura. Hoje eu sou só o arranjador e orquestrador, o compositor da orquestra. Retocando? O Juan, que era meu maestro auxiliar, pedi para ele tomar a frente, para eu poder assumir também lá no IFE. E tinha a minha escola de música. Estou dando poucas aulas, porque eu não tenho muito tempo, mas ajudo, estou lá na direção junto com minha mãe, né, meu padrasto, que é o SECAM, né, a Escola de Música aqui no centro. E aí, assim, eu faço parte de um grupo, de uma banda de compositores. Que interessante. E a gente se chama, nós nos auto-intitulamos, né, de Baixo Clero. Por que nós somos um Baixo Clero? Mas imagina, se vocês são baixo clero, imagina, que é isso. E assim, são 4 compositores, eu, Diogo, um amigo meu de longa data, né? A Raiza. Eu também tenho um podcast, que é o Compocast, onde eu entrevisto alguns compositores. Está um pouco parado. Por favor, deixa o @ para a gente acompanhar.
E aí eu conheci a Raiza na mestrado, depois entrevistei ela também, e o Jorge, que mora lá em Brasília. Um no Rio, um Brasília, em Friburgo e eu aqui. E é legal, porque o Projeto Baixo Clero, é só escrever no Instagram. Projeto Baixo Clero. E aí a gente vai ter um concerto, a gente vai gravar, na verdade, agora dia 10 de maio, com um quarteto de cordas do Rio, né, músicos independentes, uns da Sinfônica Brasileira, e a ideia é essa, a gente compõe e faz um concerto, a gente paga os músicos e faz um concerto para ter nossas obras tocadas, né, e gravadas. O grupo nasceu lá em 2013, quando a gente estava no mestrado, aí deu uma parada quando eu tive que ir embora, um ou outro foi para outro lugar, voltamos. Quando vocês eram Baixo Clero, agora vocês já... Eu acho que tinha que mudar esse nome aí para Alto Clero. Estamos Baixo Clero ainda. E eu tenho o meu Instagram, né? Que é André Codeco. Codeco, caso do Cedilha, né? Mas para acompanhar mesmo o meu trabalho, o que eu faço, o que eu componho, o que eu escrevo, é o meu site, né? Que é o www.andrecodeco.com. Maravilha. Então, se tem... gente, então anota aí, @André Codeco, é o @ dele no Instagram. O projeto Baixo Clero, que nós vamos pleitear aí a mudança desse projeto, e o site dele, né? www.andrecodeco.com.br. Não, sem BR. Não, sem BR.com. Então, corrigindo, andrecodeco.com. André, olha, é assunto para muito tempo, mas a gente tem, né? Aí, batemos aqui o tempo. Quero te agradecer. Tenho certeza que nós vamos ainda nos cruzar com esses assuntos. A história, a cultura nos move, né? E somos apaixonados por essa cidade, que a gente acredita tanto, que pode nos oferecer e nos trazer de volta isso tudo que a gente encontra nos registros, né? Eu queria te agradecer, Anísio, mas antes, assim, quero te parabenizar, né? O seu podcast, que é um marco, acho que estará nos livros das próximas gerações. E te agradecer também por você dar essa oportunidade, né? E trabalhar para isso, né? De que esses nomes, seja na arte, seja na administração pública, não sei, nomes que fizeram Itaperuna, né? Esse trabalho precisa e eu assim, fico muito feliz. Eu desejo a você muito sucesso mesmo. Muito, muito sucesso mesmo. E se você precisar de mim, estou aqui disposto, disponível. E já te dá ideia, chame essas pessoas, né? O Adler. Já anotei tudo. A Adler, vou atrás do Capitão Edmo, vou atrás dessas pessoas, porque eu acho que realmente nós temos que devolver o que realmente Itaperuna nos proporcionou e nos proporciona, com talentos como você, como as pessoas que têm passado por aqui. Tem sido realmente uma experiência enorme para mim, porque eu só aprendo com vocês, ainda conheço todo esse mundo. Esse caderno sai daqui cheio de outras pautas e cheio de outras ideias para a gente dar continuidade. E sem falar, né, Anísio, assim, que o José Carlos, só um pequeno parênteses, ele tocou muitas pessoas. Ele foi, assim, uma pessoa importante na vida de muita gente. Se eu pudesse, um dia eu compus uma obra. Isso aqui é bem rápido. E eu não consegui chegar até o final da obra nisso. Foi minha primeira composição para 2 violões. Eu tinha 15 anos. Nossa. E eu não consegui chegar no final da obra, porque não deu certo, deu tudo errado. Mas depois eu disse para mim, eu vou conseguir compor, eu vou... E eu mostrei para o José Carlos e ele me apontou onde existiam os erros, o que eu poderia fazer, e foi me acompanhando. E tudo se encaixou. E foi acompanhando. Então, era uma pessoa assim, né? Eu acho que ele é uma pessoa muito importante para muita gente. E aí existem pérolas enterradas nessas histórias na vida de muita gente. Então, eu tenho um carinho muito grande, né? Tudo que eu puder homenagear o José Carlos, eu sempre o farei. E acho que a gente precisa reconhecer mais. Dar essa visibilidade ao trabalho dele, que é inegável. Outra coisa que eu sou apaixonado por ele, as fotografias. As fotografias. Eu acho que esse lado artístico dele, da fotografia... É incrível, né? Precisa ser. Precisa. E a gente precisa trabalhar para publicar isso, precisa dar o crédito que ele tanto merece. Prêmio, né? O golfinho de ouro. Exato. Porque é espetacular de uma Itaperuna que ninguém conhece mais. E que ele fez questão de registrar. Eu vou dizer, mas agora com mínimo clero agora, tá? Porque eu estou diante de você. Para. Eu tenho um Instagram que é o Retratografista. O Retratografista. Eu gosto muito de fotos, Anísio, mas eu não tenho uma máquina tão boa. A minha não é tão legal assim.
mas eu tiro algumas fotos, eu deixo lá. É pouquinha gente, é só para deixar minhas fotos registradas, eu gosto de tirar. Acho que ele também me inspirou isso, as fotos que ele tirava do Rio Muriaé, né? Que foi a que deram, as fotos que deram o prêmio, né? Que foram as fotos do Rio Muriaé. Que são belíssimas, com recursos muito limitados e com fotos de altíssima qualidade. Então, a gente precisa resgatar isso. E eu sei que o Adler tem trabalhado também nessa proposta. Eu acho que a gente tem que fazer exposição, eu acho que a gente tem que fazer publicação, a gente tem que fazer site, a gente tem que fazer tudo. Porque o acervo dele realmente... E o Adler está de licença, ele está em Itaperuna, então ele tem tempo. Então vamos atrás do Adler, né? André, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Quero registrar aqui, né, que o nosso terceiro episódio está chegando ao fim, mas não percam o nosso quarto episódio, que já está em produção. Nós vamos receber, né, o professor Sávio, que vai conversar conosco, André, olha como os assuntos se entrelaçam. Sobre democratização e o papel do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele é especialista no assunto, e itaperunense também, e está aí defendeu o mestrado dele, o doutoramento, sobre a atuação do STF no Brasil da Primeira República e agora. Né? Então, um assunto... Do momento, hein? Do momento, o STF. Né? Então, a gente vai discutir isso no próximo episódio, professor Sávio Abreu. E quero deixar novamente, siga aí os nossos arrobas, sigam o André e o nosso Mais História Podcast vai ficando por aqui e mais histórias nas nossas vidas. Até o próximo.